Olha a dica do apóstolo Paulo. Tenha uma mente positiva. O apóstolo Paulo, na carta à igreja de Filipe, no capítulo 3, ele fala assim, não andeis ansiosos, não andem preocupados por nada. Antes, tudo que vocês forem fazer, vocês dê toda essa ansiedade, toda a preocupação, levem a Deus em oração e em súplicas, com ações de graça. E eu meditando nessa carta, né, do apóstolo Paulo, comecei a perceber algumas coisas. Ele fala assim, para que eu, na presença de Deus, orasse, suplicasse e declarasse para Deus. E além disso, para que eu pudesse fazer isso com ações de graça, ou seja, não somente declarar, mas mostrar com ações de graças que eu estou acreditando que Deus vai fazer alguma coisa. Aí fala no versículo seguinte, a paz de Deus, que excede todo entendimento, que ultrapassa todo entendimento, iria inundar o meu ser de tal maneira que ele ia guardar o meu coração, as minhas emoções e os meus pensamentos em Cristo Jesus. E mais à frente ele fala assim, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é agradável, nisso pensai. O que ele está dizendo? Que a nossa mente deve permear as coisas boas, as coisas louváveis. É como se tivesse, você tem que ter uma mente otimista. Aí eu lembro de Lamentações 3, que diz assim, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que ele está dizendo ali? O que deve permear a minha mente, o que deve transitar na minha mente, a minha mente deve ser carregada de coisas boas, coisas louváveis, daquilo que Deus já fez, daquilo que Deus pode fazer, da grandiosidade de Deus, de quão grande Deus é, daquilo que Deus já realizou e aquilo que Ele pode realizar. Isso deve permear a minha mente, que o inimigo o tempo todo ele vai tentar dominar a minha mente, vai tentar roubar essa esperança, vai tentar roubar a fé. Mas o apóstolo está falando assim, cara, tem uma mente otimista, tem uma mente positiva. Não é que você vai ficar viajando na maionese, mas você vai acreditar na grandeza de Deus. E é interessante porque aí mais à frente o apóstolo Paulo fala assim, eu sei viver satisfeito em qualquer situação. Eu aprendi a viver satisfeito, mesmo não tendo condições, mesmo não estando em fartura, ou estando em fartura, eu aprendi a estar feliz em qualquer situação. Porque nos versículos anteriores ele fala na sua carta que ele não estava buscando o que era terreno. Ou seja, a mente dele não estava simplesmente presa aos bens materiais aqui da terra. Mas a visão dele era muito maior, era o reino de Deus. Então, ele aprendeu e aprendeu a maturidade nessa área, ainda que não tendo condições, ele estivesse satisfeito e feliz na presença de Deus. E ele diz, isso deve permear sua mente. Esses pensamentos de que Deus pode realizar é que devem dominar sua mente. Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, tudo que é louvável, isso deve permear minha mente. É nisso que você deve pensar. Então sim, você deve ter um pensamento otimista e esperançoso naquilo que Deus pode fazer. Não irreal, mas naquilo que Deus pode fazer. E sabendo que a sua mente não deve visar somente o que é terreno. Mas você não vai ser um mero positivista, você está vendo aquilo que é celestial. E no final da carta de Filipe, Paulo ele diz que ele estava suprido em abundância e até em exagero. Ou seja, Paulo havia sido socorrido em abundância. Ele estava com recursos financeiros em abundância. É isso que diz na carta. Ele estava com recursos financeiros em abundância. Então, o que eu aprendi com a carta? O que deve dominar minha mente são pensamentos que vão me elevar a Deus, pensamentos que vão me trazer esperança. Ele diz na carta o tempo todo, alegrai-vos novamente, alegrai-vos no Senhor. O que deve permear a minha mente são pensamentos que vão me elevar a Deus. Então, a minha mente deve estar carregada de pensamentos otimistas, positivos. Novamente eu declaro, não pensamentos irreais, pensamentos vazios, porque a mente dele não estava no terreno, mas ele acreditava naquilo que Deus pode fazer. Então mantenha a sua mente positiva, mantenha a sua mente carregada de pensamentos daquilo que é louvável, daquilo que é de boa fama, e traga à memória aquilo que te dá esperança.
acreditando que Deus, ele pode suprir as suas necessidades. Deus, ele pode sim suprir as suas necessidades. No final da carta, Paulo declara que que ele foi socorrido até em abundância. Ele havia sido socorrido, estava com recursos exageradamente. Que Deus abençoe a sua vida. Abraço.